esse André Luiz conta como que foi a vida dele depois que ele morreu. No momento, vamos supor, da transição em que eu passaria do Sopepa para o Jopac, eu passei por um período assim de muito questionamento. Eu comecei a questionar muita coisa em relação à vida, né? Eu tinha terminado o ensino fundamental, comecei o ensino médio, estudava em Anápolis, e aí tinha um amigo na época que a gente conversava muito e ele partilhava das mesmas dúvidas que eu, sabe? A gente ia daqui a Anápolis conversando, era o Vânio Leão. E a ressonância que eu encontrei nele me estimulou, sabe? A começar a pesquisar, a perguntar, né? E aí foi aí que eu entrei em contato com a doutrina espírita, né? O primeiro livro que eu li foi Nosso Lar. Nosso Lar é um livro escrito pelo espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Para quem não é muito da área, né? A doutrina espírita trabalha o conceito de mediunidade. Mediunidade é a faculdade que permite ao indivíduo perceber ou se comunicar com plano extrafísico. Sim. E nós tivemos um dos maiores médiuns da humanidade, que foi Chico Xavier. Chico Xavier tinha diversas faculdades mediúnicas, quer dizer, ele via espíritos, ele ouvia, e ele escrevia sobre a influência dos espíritos. Sim. Essa mediunidade a gente chama de psicografia. Ele escreveu mais de 400 livros, todos inspirados, né, escritos, na verdade, pelos espíritos. Ele foi um instrumento. E o Chico ele estudou até o 4º ano primário, né? Então ele não tinha uma formação escolar. E o primeiro científicos, inclusive, né? E o primeiro livro dele, o primeiro livro que ele lançou, se chamou Parnaso de Além-Túmulo, que é um livro assim muito volumoso, bem grosso mesmo, em que ele trazia textos de grandes escritores já falecidos. Castro Alves, Afonso de Guimarães, Alta de Souza, muitos poetas, né? Por isso que se chama Parnaso. Parnaso era a habitação dos poetas na mitologia. Então, Parnaso de Além-Túmulo. E foi um livro, então, que causou um grande impacto, porque ele trazia diferentes escritores, textos de diferentes escritores, e o estilo de cada um era respeitado, né? E ele tem uma série que se chama Série André Luiz, que foi escrita por um espírito que assinou como André Luiz. E essa série André Luiz começa com o Nosso Lar. Todo mundo já deve ter ouvido falar, teve o filme, né? Agora tem uma continuação que vai sair do Nosso Lar. E esse Nosso Lar mostra, esse André Luiz conta como que foi a vida dele depois que ele morreu, quando ele chegou no mundo dos espíritos, o que aconteceu. E aí ele é levado para uma colônia espiritual chamada Nosso Lar. Nosso Lar, então, é uma cidade no mundo espiritual, no plano astral. E esse livro, então, me impactou muito, porque Nosso Lar Devia ser uma das suas revolucionário, né? Das suas dúvidas. E aí eu comecei a frequentar o centro.